Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ao 4, melhor dizendo. Do 1 ao 4, depois nós vamos ler o 17. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que nós vimos semana passada, que foi pai de Arão. Versículo 4. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Amém? Coloca no 17 para mim. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Coloca a mão no seu coração, por favor, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, glórias te damos. Exaltado seja o teu nome. Queremos nesta noite te dizer mais uma vez que nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor tem algo novo para derramar sobre nós. Enche-nos com tua graça, com a tua misericórdia e com teu amor. Perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos que o Senhor venha levar os nossos pensamentos cativos ao teu altar, de modo que as camas dos nossos olhos caiam e que muitas coisas que tínhamos dúvida comecem a ter clareza na nossa mente. Eu te entrego a minha vida e peço que o Senhor a use, gaste ela da forma que o Senhor bem entender, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Hoje nós vamos falar de 3 pessoas, amém? Estamos falando de um por um, mas hoje eu quero falar de 3 pessoas, porque você vai ler a Bíblia e você vai ver que, por exemplo, Arão, Aminadab, Naasson, a Bíblia fala muito pouco sobre eles. E eu estava estudando sobre a vida desses homens. Então esse Arão não é o Arão, irmão de Moisés, amém? Esse Arão é da árvore genealógica, da tribo de Judá. Ele é filho de Esrom, que nós vimos semana passada. A Bíblia fala muito pouco desse homem, mas a Bíblia diz que ele teve um filho chamado Aminadab. Aminadab, a Bíblia também fala pouco sobre Aminadab. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na vida de Aminadab é que Aminadab, ele teve um filho chamado Naasson. E ele também teve uma filha chamada Eliseba. Repete comigo, Eliseba. Eliseba, ela se casou com Arão, da tribo de Levi, irmão de Moisés. Eliseba, quando você vai ler a Bíblia, o nome dela só aparece em um versículo na Bíblia. Coloca para mim Êxodo capítulo 6, versículo 20. 20, 21, depois a gente passa para o 23. Olha o que diz. Êxodo 6, 20. Arão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos. Não, coloca no 22 agora. 22. 23, perdoa, 23. Aí. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Algumas versões ele botou na versão NTLH. Aí aparece Naasson. Mas na versão ARC, Almeida Revisada Corrigida, aparece Naasson, 2 A's e 2 S's, amém? Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Todos aqui na Bíblia conhecem a passagem de Nadab e Abiú, sim ou não? Sim, muitos conhecem. Coloca para mim Levítico capítulo 10, versículo 1, por favor.
Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente, vamos até o 10. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Por isso eu tenho falado muito sobre honra nessa casa. Se tem uma coisa que Deus quer de nós, é respeito e honra. Amém? Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus 2 parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os 3 fizeram o que Moisés mandou. O Senhor Deus disse a Arão: nem você nem os seus filhos, agora foi o próprio Senhor que disse, nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer a diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. Outra versão fala sobre o santo e sobre o profano. Então, eu quero voltar com você. Nós estamos falando hoje sobre Arão, amém? Arão, ele é filho de Esrom. Ele teve um filho chamado Aminadab. Aminadab tem 2 filhos, Naasson e Eliseba, que é a mulher. Eliseba se casa com Arão da tribo de Levi, amém? O primeiro sacerdote, um sumo sacerdote. Então ela se casa com esse camarada e ela tem 4 filhos com ele: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, quando estavam na tenda da congregação, a tenda sagrada, eles foram colocar fogo estranho. Então a Bíblia diz que eles foram fulminados pelo próprio Senhor. O Senhor os matou. Aí Deus, através de Moisés, manda um recado, dizendo o seguinte: avisa para Arão, para Eleazar e para Itamar, para eles não ficarem penteando o cabelo e nem tampouco rasgar as roupas, em sinal de luto. Que eles permaneçam firmes, mas que eles também aprendam que não devem beber bebida forte, diz outra versão. Eles precisam ficar firmes, entendendo que eu, o Senhor, que estou falando. Você está aí comigo? Porque as pessoas aí fora têm o costume de dizer assim: Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é um Deus de respeito, Deus é um Deus de honra. Nós não podemos brincar com a presença de Deus. Nós, quando chegamos na casa do Senhor, nós precisamos prestar reverência a Deus. E quando a Bíblia ela vai nos contando todas essas histórias, tudo isso tem um significado. Você vai perceber que Aminadab, ele teve 2 filhos, Naasson e Eliseba. Mas perceba que Arão, que era irmão de Moisés, se casa com Eliseba, mas a geração, a árvore genealógica, não vem através de Eliseba, que casou com Arão da tribo de Levi.
a geração, a árvore genealógica continua firme sobre a tribo de Judá. Deus tinha um propósito. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele não muda. Ele, quando diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se nós não nos posicionarmos, Deus vai permitir que entre uma outra pessoa posicionada para cumprir o seu propósito, mas Ele não muda aquilo que Ele disse que vai fazer. A única coisa que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos responder ao chamado de Deus, à altura que Ele quer que respondamos. Deus conta comigo e contigo para uma grande obra nesta terra. E se nós não entendermos esta grande obra, por isso eu tenho dito nesta casa, um culto não é para você entrar por essas portas, para colocar diante do altar de Deus as tuas necessidades. Isso não é prestar um culto a Deus. Isso é vir pedir a Deus alguma coisa para fazer em favor de você. Prestar um culto a Deus você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida, mas quando você entra por aquelas portas, você vem prestar um culto racional a Deus, como diz a palavra de Deus no livro de Romanos, como sacrifício vivo. Eu e você somos o sacrifício vivo, estamos aqui diante do altar do Senhor e nós somos a verdadeira oferta. Quando nós entramos na casa de Deus, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, consome a oferta que somos nós. Faz através da nossa vida aquilo que o Senhor deseja fazer. Nos ensina com as nossas debilidades, com os nossos problemas, com as nossas angústias, aquilo que o Senhor quer nos levar. Nós precisamos parar de ser meninos, de chegar na casa de Deus e ficar pedindo coisas. Um filho só pede coisa para um pai quando ele é um filho pidão. Filho que é filho não pede presente, pede presença. Filho que é filho quer andar junto. Filho que é filho quer aproveitar o pai ao máximo. Aquilo que o pai pode oferecer é uma consequência de um relacionamento de um filho com um pai. Você está aí comigo? Então, o que essa árvore genealógica, no decorrer de todas essas mensagens, está dizendo para mim e para você, é que nós precisamos ter maturidade suficiente e entender que nós vamos ver muitos homens que tiveram grande relevância na Bíblia. Outros homens tiveram seus nomes simplesmente citados na árvore genealógica, ou às vezes até em um versículo. Quando você vai ler a Bíblia com calma, tem uma mulher com o nome de Jeoseba. Repete comigo, Jeoseba. Essa mulher é citada uma única vez na Bíblia, mas essa mulher teve uma importância muito grande. Ela escondeu um rei para tomar posse do seu reino. Então a Bíblia ela é muito rica em detalhes. O que eu quero nessa noite que você comigo construa alguns conceitos na tua mente é que todos nós temos uma importância muito grande no reino de Deus. Todos nós, sem exceção. Existem uns que sobem nesta plataforma para trazer uma mensagem. Existem outros que estão lá no estacionamento cuidando do seu carro. Existem outros que estão com a camisa preta servindo lá fora. Existem outros que estão nesse momento sentados em frente ao banheiro, cuidando para que seu filho não venha a sofrer nenhum tipo de dano. Mas eu pergunto para você, quem é mais importante? Não existe mais importante. Todos nós fazemos parte de um corpo. E o corpo de Cristo, quem é mais importante? É o braço ou é a perna? É o dedo ou é a mão? Não existe mais importante. Todos nós fazemos parte de uma estrutura onde Cristo é o cabeça. E quando nós entendemos isso, nós respondemos ao nosso chamado, o Senhor nos leva a um nível altíssimo com Ele. Porque o que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Então, quando a gente lê esse texto, a gente vai ver que Arão, ele é um homem citado na Bíblia, fala-se pouco sobre ele. A Bíblia diz simplesmente que ele é pai de Aminadab. E aí ele é pai de Aminadab, e Aminadab tem 2 filhos, Naasson e Eliseba. A gente vai começar a estudar, vai ver que Eliseba se casa com um homem chamado Arão. Quem é Arão, pastor? Arão é filho de Amrão, como você leu, e Joquebede. Tem um outro versículo que diz que ele é irmão de Moisés e de Miriam. Esse homem, Arão, é aquele mesmo de Êxodo capítulo 32, que quando Moisés sobe um monte
para ter com Deus, para receber de Deus as tábuas dos mandamentos, a Bíblia diz que no primeiro momento Moisés sobe o monte e o próprio Senhor, com o seu dedo, ele escreve nas tábuas os mandamentos. Moisés recebe os mandamentos de Deus. Deus não mandou Moisés escrever o mandamento. A Bíblia diz que o próprio Senhor, com o seu dedo, escreveu os mandamentos para Moisés. Só que chega um momento que Deus diz para Moisés: Moisés, desce lá, porque o teu povo, Moisés, está se corrompendo. E eu pergunto para você, como é que o povo estava se corrompendo se Arão era irmão de Moisés? Ele era o número 2. Moisés era o número 1, ele era o número 2. Ele era um cara que andava com Moisés, ele viu tudo que Deus fez, tirando o povo do Egito, ele viu atravessando o Mar Vermelho, ele viu várias coisas. E por que agora, quando Moisés se ausenta e deixa o seu escudeiro, em vez de cuidar do povo como Moisés cuidava, agora o seu escudeiro resolve pegar o ouro, botar tudo num funil, como diz a Bíblia, e de repente ele faz um bezerro de ouro para que o povo adorasse, porque o povo estava reclamando que Moisés estava demorando. É interessante que o tempo passa, mas o povo continua reclamando que Moisés está demorando. Você está aí? É muito triste ver isso. O tempo passa, mas o povo continua reclamando que Moisés está demorando, porque o povo é imediatista, o povo não sabe esperar. Interessante que quando Moisés desce um monte, a Bíblia diz que ele escuta alarido de festa. Aí quando ele vê aquela confusão, a Bíblia ela é interessante que ela relata detalhes. Então o povo estava em festa, em outras palavras, uma prostituição só. Aquele bezerro de ouro, a Bíblia diz que Moisés pega a tábua, Deus não mandou ele fazer nada, ele pega as tábuas, ele quebra as tábuas que o próprio Deus escreveu com o dedo. Você está aí? Ele quebra aquela tábua, Deus não mandou ele quebrar tábua nenhuma. Aí Moisés vai lá, no final, aí ele fala assim, ó, quem é que está com Deus vem para cá, quem não é fica contra. Aí ele mata 3.000 pessoas, 3.000 pessoas morrem. Só que quando você vai para Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Pedro começa a pregar, mais de 3.000 pessoas são batizadas. Você consegue entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Tudo aquilo que acontece de ruim, Deus sempre vai reverter em coisas boas lá na frente. Mas nós precisamos entender que cada vez mais a nossa decisão de não responder ao chamado de Deus retarda as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus, ele nunca perde o tempo. Nós é que perdemos o tempo de Deus. O Senhor tem um tempo certo. O Senhor tem um tempo Kairos, nós temos o tempo Cronos. O tempo Cronos é que a gente olha para o relógio e vê o tempo passando. Mas o tempo de Deus, a Bíblia chega ao ponto de dizer que 1000 anos para Deus é igual a um dia. E um dia é igual a 1000 anos. Aí você, quando lê isso, você não entende muito. Mas quando você começa a ler a Bíblia, de Adão até Abraão se passaram 2000 anos. São quantos dias? Fala, quantos dias? 2 dias. De Abraão até Jesus se passaram mais 2000 anos. São mais quantos dias? 2 dias. 2 com 2 dá quantos dias? 4. E de Jesus até agora, 2023, se passaram mais quantos anos? Mais quantos dias? 2 dias. Então nós estamos no 6º dia. A Bíblia nos diz que no 7º ele descansou. Você está aí ou não? Então, em outras palavras, nós estamos no 6º dia. A qualquer momento ele vai voltar para buscar o povo. A Bíblia, ela é toda, tudo na Bíblia tem um sentido. A Bíblia não é por um acaso, os números, as palavras, o tempo, nada é por um acaso. Esses homens não fizeram parte de uma árvore genealógica simplesmente por fazer. Muitos deles não tiveram, ou melhor, alguns deles tiveram pouca coisa falando a seu respeito, mas a coisa mais importante que tem sobre eles é que eles fizeram parte da árvore genealógica. Eu não sei o que você pensa, mas eu não quero ficar de fora daquilo que Deus quer fazer. Eu quero estar presente naquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu acredito firmemente que virá um grande avivamento, e eu quero participar desse avivamento, eu não quero ficar de fora dele. Eu não quero ser um crente meia boca. Eu não quero ser um homem que fica aos pés do Senhor pedindo para Ele riquezas. Não, a maior riqueza eu já tenho, que é Ele. Eu acredito que quando eu tenho Ele, Assad, todas as demais coisas me são acrescentadas.
Eu acredito, como diz a Bíblia, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando um homem de Deus quando um homem anda com Deus, um homem de Deus anda com Deus, esse homem ele não pode ficar desamparado. E prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter ausência de necessidade. Prosperidade é você viver aquilo que Deus tem para você. Deus nunca vai te dar além do que você tem condições de administrar. Por isso, quando você vai para a parábola dos talentos, ele diz que deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e deu 1 para outro. Deus não é injusto. Ele sabia que aquele que ele deu 5, ele tinha condições de administrar 5. O que ele deu 2, ele sabia que se desse 5, ele ia se perder. E o que tem 1, pastor, só tinha condições de administrar 1, e mesmo assim administrou mal. Tanto administrou mal que perdeu o talento que tinha e foi dado para aquele que tinha 10. Que tinha 5 e multiplicou para 10. Então, às vezes a gente vê pessoas vivendo um nível de abundância com Deus e às vezes a gente não consegue entender o porquê. A gente vê outros que não conseguem usufruir das benesses que Deus tem. Aí você pergunta, mas por quê, pastor? Porque é simples. Uma coisa, o grande problema da igreja, eu queria que você ficasse muito focado no que eu vou te dizer essa noite. O grande problema na igreja é que ensinaram para a gente que quanto mais espiritual a gente é, mais próximo das coisas de Deus a gente se torna. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Coloca para mim Lucas 16, do 10 a 12. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Porque a honestidade e a desonestidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com coração. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, ele não diz com as riquezas espirituais, ele diz com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Se você não consegue administrar coisas palpáveis, como você vai administrar aquilo que é eterno? Não tem como. Não tem como. Essa semana eu conversava com uns irmãos. A pessoa trabalha num lugar, ela tem um horário para cumprir, ela é crente, mas ela não cumpre o horário que tem, e ela acha que isso é normal. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é normal. Se alguém disse para você que é normal, isso não é normal. O crente tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, ele tem que dar um exemplo. Você tem um compromisso, tem alguém para pagar e você não tem dinheiro. Você não tem que deixar alguém te ligar para poder você dizer que não tem dinheiro, ou às vezes até não atender. Não faça isso. Tome o telefone e diga, meu irmão, eu estou te devendo, eu sei que eu estou te devendo. Eu preciso te pagar, mas eu hoje não tenho condições. Mas me dá um voto de confiança que eu vou te pagar. Isso é uma postura de crente. O mundo precisa mudar. A pessoa chega na igreja e passa por todo mundo e não fala com ninguém. Aí depois sobe no altar e quer dar uma palavra, quer que o povo vai receber. Sabe quando? Nunca na face da terra. Como que você vai admirar alguém em cima de um altar se lá embaixo ele é diferente? Você está aí comigo ou não? Eu quero te mostrar que o evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos. O evangelho ele é vivido, ele não é falado. As pessoas não precisam de muitas palavras, as pessoas precisam ver Jesus Cristo na vida dos outros. Quando nós fomos lá para o restaurante, os homens que estão aqui, que estavam lá, sabem o que eu estou falando. Sabe o que eles viram? Simplicidade em todos nós. Chegamos lá, aí o João ele falou assim, pastor, eu separei uma mesa aqui dos pastores, uma mesa redonda. Eu falei, não, João, tu não me conhece não? Tu não anda comigo não? Não, eu vou sentar no meio da galera, cara. Porque eu não sou melhor do que ninguém para estar numa mesa diferente. Autoridade você não pede, autoridade você conquista. Eu não preciso andar separado para ser uma pessoa tratada separadamente. Não. Eu posso andar no meio do povo. Jesus andava no meio do povo, mas todo mundo chamava ele de mestre, de rabi. Você está aí ou não? Quando ele chegava nos ambientes, as pessoas não sabiam quem ele era. Quando ele foi levado no Getsêmani, quando ele foi preso, Judas fala assim, olha, aquele que eu beijar é Jesus. Porque ele era tão parecido com as pessoas, Mário, que ninguém sabia quem ele era. Aí Judas vem dar um beijo, aí os caras sabem que ele é Jesus, de tão parecido que ele era. Mas quando ele sentava à mesa, todos os discípulos ficavam calados e escutavam ele falar.
Porque quem tem autoridade não precisa pedir autoridade. A autoridade lhe é imposta naturalmente. Você está aí comigo ou não? Então, quando a gente vai ver a árvore genealógica, a gente vai ver muitos homens na árvore genealógica que simplesmente citam o nome dele. Tem outros que têm uma grande relevância, como é o caso de Jacó, é o caso de Isaac, é o caso de Abraão, é o caso de Judá. A gente vai ver daqui a pouco sobre o rei Davi. Esse a gente vai falar muito. Esse a gente vai falar muito, porque é um homem que, quando você olha, ele é um ser humano como eu e como você. Ele errou muito, mas ele era preciso naquilo que Deus queria que ele fizesse. O coração dele era o coração de Deus. Ele está dentro do palácio, e ele está reinando sobre todo Israel, mas ele percebe que alguma coisa faltava. E o que faltava, pastor? A presença de Deus. Eu não posso reinar num palácio como esse, ter a fortuna que eu tenho, ter todo o povo debaixo da minha autoridade, mas está me faltando alguma coisa. Eu preciso ir lá na casa de Obed-edom. Antes de Obed-edom, Abinadab. Eu preciso lá pegar a arca. Eu preciso lá buscar aquela arca. Aquela arca representa a presença de Deus. Eu preciso trazer ela para Jerusalém. Quando eu trouxer para Jerusalém, aí vai ficar completo. Porque um homem de Deus que tem tudo, mas que não tem a presença de Deus, ele não tem nada. E aí o texto continua dizendo que Aminadab, ele tem 2 filhos, Eliseba e Naasson. Naasson ele teve Salmão. Quando você vai ver Salmão, a gente vai falar dele semana que vem. Esse camarada casou com nada mais, nada menos do que uma mulher prostituta chamada Raabe. Repete comigo, Raabe. Eu deixei ele para a semana que vem, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Você vai ver na árvore genealógica de Jesus entrando uma mulher chamada Tamar, se fazendo de prostituta. Você vai ver uma mulher chamada, a Bíblia não fala o nome dela, mas diz, da mulher de Urias. Davi se casou com a mulher que era mulher de Urias. Está falando de Batseba. Uma mulher que adulterou com o rei Davi. Porque não foi só Davi que adulterou, ela também adulterou. A gente vai ver na árvore genealógica uma prostituta. A gente vai ver pessoas que se parecem comigo e contigo. É interessante que quando a gente vê a árvore genealógica, não tem nada de diferente da gente. Quando nós fomos lá na churrascaria, eu não falei nada para os homens. Quando eu cheguei lá, encontrei lá uns garçons que era da minha época. Aí eu falei para ele, cara, eu agora sou um pastor. Ele falou, Léo, tu é um pastor? Eu falei, sou um pastor. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu sou um pastor. Chamei os caras como testemunho, não sei se vocês viram na foto, o cara do meu lado. Aí eu falei, ô Fernando, diz para eles como é que eu era. Eu saía de lá muitas vezes, churrascaria, nem lembrava como eu saía. Eu fiz coisas horríveis que o meu passado eu tenho vergonha dele. Mas sabe o que mais me deixa feliz? É que Deus não computa o meu passado, mas Ele computa o meu presente e o meu futuro. Ele não vê para aquilo que eu fiz, Ele simplesmente olha para o meu coração. Se eu tiver um coração de verdade arrependido do meu passado e decidir ter uma nova vida em Cristo, Ele acredita em mim como se nada tivesse acontecido. E é por isso que eu amo Jesus. Eu não sou julgado por quem eu era, eu sou julgado por quem eu sou. Por isso 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas passaram, que tudo se faz novo. Então o que é passado ficou para trás. Deus está preocupado com o teu presente e principalmente com o teu futuro. Quem você vai se tornar lá na frente. Então eu não sei como você entrou nessa casa de oração, eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu quero liberar uma palavra para você nessa noite em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração e que você tenha um encontro genuíno com o Senhor. Talvez você possa ter entrado aqui e você possa estar desesperado, estar vivendo talvez o pior momento da sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o pastor Vavá estava contando o testemunho do pastor Luiz Hermínio, liberando uma palavra sobre a vida daquele irmão, tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia diz que, 18, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele vai até o Monte Carmelo, ele vai ter com os profetas de Baal e Azerá,
e ele ora, desce fogo do céu. Você conhece a história, ele mata todos os profetas. Mas se você ler com calma na tua casa, você vai perceber que a primeira coisa que ele fez, antes de matar os profetas e antes de descer fogo do céu, a primeira coisa que ele fez, lê com calma, a Bíblia diz que ele restaura o altar. O altar somos nós. Se o altar não estiver restaurado, não vem fogo sobre ele. A oferta não pode ser consumida. Altar não é um tablado como esse. Altar somos nós. Nós somos o altar, nós somos a oferta, nós somos o sacrifício. Nós precisamos restaurar o altar na nossa vida. Mas é interessante que depois que ele faz tudo isso, ele libera uma palavra. Perdoa antes. Ele libera uma palavra antes para o rei Acabe, dizendo que não ia chover. Antes disso, ele libera uma palavra dizendo que não ia chover. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que ele vai para o riacho de Querite. Aí ele se alimenta, um corvo vem todo dia trazer comida na boca para ele, e água, ele tem água no riacho o tempo todo. Só que chega um momento em que Deus queria movimentar o profeta. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para que o profeta ele possa sair daquele lugar. Então o riacho é seco, ele se torna seco. Quando Deus quer movimentar alguém, aí eu volto que eu estava falando do pastor Luiz Hermínio, aquele rapaz que tinha um negocinho para vender na casa da sogra. Quando Deus permitiu que a luz fosse cortada e ele perdesse o seu negócio, porque quando Deus quer te levar para um outro lugar, ele às vezes vai permitir que você perca alguma coisa. Deus só vai te movimentar se você entender o que ele quer fazer contigo. Então às vezes você precisa perder para ganhar. Você está aí ou não? Queria que você pegasse essa palavra no teu coração. Quando eu liberar uma palavra, toma posse na tua vida, chama a existência, puxa ela. Porque você só precisa nessa noite, você não precisa de nada, você só precisa de uma palavra. Uma palavra que foi liberada do altar. Se essa palavra entrar no teu coração e fizer morada, ela muda a tua vida. Eu já falei várias vezes, eu entrei numa igreja evangélica em 98, a primeira vez na minha vida, uma palavra de oferta. Quando o pastor pregou, eu chorava igual um louco. Eu agarrei aquela palavra, eu tomei posse. Aquela palavra mudou a minha vida financeira. Eu agarrei uma palavra e eu comecei a viver em cima dessa palavra. Eu e você só precisamos de uma palavra. Nós não precisamos de muitas palavras, nós precisamos de uma palavra. Deus só precisa dar um direcionamento para mim e para você. Com uma palavra você tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Por isso o próprio Senhor, Ele é a própria palavra. Ele é a palavra. E se você recebe uma palavra, você agarra a palavra, você não deixa a palavra fugir, isso transforma a tua vida. E eu quero liberar uma palavra para a senhora. Toma posse dessa palavra que eu vou lhe dar. Deus chamou a senhora para tomar conta de muitas mulheres lá. Eu sei que muitas vezes a senhora fica meio preocupada, mas Deus ele só chama pessoas que Ele pode confiar. Agarra essa palavra. Deus vê graça na sua vida. Aquelas mulheres vão ficar impressionadas com a sua simplicidade. O mundo está precisando de simplicidade. O mundo não precisa de pessoas sofisticadas. São nas coisas simples que Deus age, pastor. Isso você tem na sua vida. Deus ele não busca pessoas eloquentes. Deus não busca pessoas que falam bem, falam vários idiomas. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com um coração. Quando Ele encontra um coração, Ele encontra pouso. E quando Ele pousa na vida de uma pessoa, Ele faz morada. E quando Ele faz morada, Ele transforma o ambiente em volta dessa pessoa. Glorifica o Senhor. Números capítulo 2, versículo 3, coloca para mim. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens. E o chefe é Naasson, filho de Aminadab. Coloca a versão Arque. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será, eu gosto dessa versão que diz assim, será príncipe dos filhos de Judá. Deus te chamou para ser chamado de príncipe, homem. E Deus te chamou para ser chamado de princesa, mulher. As pessoas precisam olhar para mim
e para vocês homens, e nos chamarem de príncipe. Quem anda comigo sabe, eu tenho o costume de chamar, fala meu príncipe, fala meu príncipe. Eu não falo por um acaso, eu estou profetizando palavras de vitória na vida das pessoas. Quando eu encontro alguém, eu falo, fala meu príncipe, fala meu príncipe. Isso não é um jargão, eu estou declarando uma vitória, mesmo que a pessoa não veja. E vocês mulheres, aprendam a receber essa palavra. Vocês são princesas de Deus. Deus chamou vocês para mudar o ambiente onde vocês vivem. Deus chamou vocês para mudar a história da casa de vocês, da família de vocês, da vizinhança de vocês. Vocês precisam ser bênção aonde vocês chegam. Amém? Então, quando você vai ler com calma, a gente vai perceber que Aminadab, então ele teve 2 filhos, Eliseba, e ele teve... Qual? Não é Salmão não. Naasson, eu queria só saber se estava ligado. Ele teve Naasson, amém? E Naasson teve 2 filhos, Elimeleque e teve Salmão. E aí você vai ver mais à frente, na semana que vem a gente vai estudar que Salmão, ele se casa com uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela não era do povo de Israel. O povo, quando vai entrar na terra prometida, a Bíblia diz que eles atravessam o Jordão, eles se preparam. A primeira geração, a gente vai falar isso semana que vem, mas quero dar só uma pincelada. A primeira geração, ela não herda a terra prometida. Quem herda são os filhos da primeira geração. É a segunda geração. Todos que eram da primeira geração, só ficam 2 homens, Josué e Calebe. O restante é tudo filho da primeira geração que morreu no deserto. Você está aí comigo? E quando eles vão tomar posse da terra prometida, Jericó, Canaã, a Bíblia diz que eles mandam espias na terra. E quando eles vão espiar a terra, lá naquela cidade lá, tinha uma prostituta chamada Raabe. Aquela mulher, ela esconde os 2 espias na sua casa para que eles não fossem mortos. Então Raabe era uma prostituta, mas uma prostituta que entendeu o propósito de Deus sobre aquela nação. Isso é muito poderoso. Semana que vem, se eu fosse você, eu não perdia. Raabe era uma prostituta. Aos olhos humanos, ela se deitava com homens, mas aos olhos de Deus, ela era preciosa para cumprir o propósito. Você consegue entender? É louco. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho para alguns é loucura. Tem coisas que a gente vai ler e como ser humano a gente não vai entender. Existem coisas que a gente precisa discernir no espírito, mas existem coisas que nós precisamos agir no natural para que nós possamos nos apoderar do espiritual. É muito mais poderoso do que eu e você imaginamos. O evangelho, ele é simples, mas ele é profundo. Eu costumo dizer que não adianta ser comprido, ser largo. Pode ser uma piscina, se não tiver profundidade não adianta de nada. Às vezes é melhor ser um poço, que é pequenininho, mas tem uma profundidade bem grande. O que Deus quer, eu quero te convidar a ficar de pé. O que Deus quer é te levar numa profundidade tão grande para entender o que Ele tem para você. Muitas vezes, eu escrevi ali, muitas vezes nós reclamamos do nosso problema, mas são os nossos problemas que vão nos levar ao nosso milagre. Como assim, pastor? Se você não tem problema, você não busca Deus. Mas quando você tem problema, você busca o Criador. Então é o teu problema que vai te levar ao milagre. É o teu problema que vai movimentar a tua vida. Então não reclame dos problemas. Os problemas fazem parte de um processo de Deus. O problema mexe com o teu, sacode o teu ego. São os problemas que mexem com a tua fé. Pastor, eu estou passando por um grande problema. Só tem um jeito, minha irmã e meu irmão: buscar o Senhor. Então é o teu problema que te movimenta para o teu milagre. Então todo problema tem um propósito. Entenda bem, Deus às vezes não faz, mas Ele permite. Nós precisamos experimentar o Senhor. Que o Senhor essa noite derrame graça, sabedoria e misericórdia sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração coisas que eu, como um homem, não conseguirei te transmitir.
Eu oro para que o Espírito Santo nessa noite entre na tua mente e que as escamas dos teus olhos caiam por terra. Que o poder do Altíssimo te envolva de uma tal forma que você se sinta amado por Ele. Que os problemas que você está enfrentando seja um combustível para te levar ao teu milagre. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia!